Olá, residente, seja muito bem-vindo ao Onco-Ortopedia Online. Nessa apresentação eu vou mostrar para vocês os aspectos mais importantes do tumor de células gigantes e espero que possa ser útil na sua preparação para a prova de título da SBOT. Mas antes disso, gostaria muito de pedir a sua curtida. Clique, por favor, aí no botão de curtir, compartilhe esse vídeo com seus colegas de residência que possam também fazer um bom proveito nessa reta final. Isso nos ajuda muito, nos incentiva bastante a continuar produzindo material, produzindo conteúdo para vocês. Muito obrigado. O tumor de células gigantes é uma neoplasia do osso agressiva, caracterizada por uma proliferação de células gigantes que compromete a medular óssea. Aqui o aspecto macroscópio, a gente pode ver esse tecido, macroscopicamente avermelhado, acastanhado, que durante a evolução da doença rompe e se estende para partes moles após a ruptura da cortical. Na histologia, é muito evidente a proliferação de células gigantes multinucleadas. Essas células têm 20, 40, até 60 núcleos, isso já caiu em prova múltipla escolha, quantos núcleos tem a célula gigante multinucleada, cerca de 40. Ela tem forma e função do osteoclasto. Ela é semelhante, ela é responsável pela lise observada na radiografia. Por isso, no passado, essa neoplasia era chamada de osteoclastoma. A célula gigante do tumor de células gigantes é semelhante ao osteoclasto, tanto em forma quanto em função. E isso que eu queria mostrar para vocês, que tem relação com a osteoclastogênese, inclusive com a interação entre o ligante RANK e seu receptor, que vai levar à atividade osteoclástica reabsortiva, destruição óssea e a lise óssea. Em relação à epidemiologia, a faixa etária mais frequentemente acometida pelo tumor de células gigantes é a faixa etária ao redor dos 30 anos. A localização mais frequente é ao redor do joelho. Cerca de 50% dos tumores de células gigantes se localizam na epífise distal do fêmur e epífise proximal da tíbia. E o rádio é a terceira localização mais frequente. Então, fêmur distal, tíbia proximal, localizações mais frequentes. Peculiaridade que já foi cobrada em prova sobre a localização na extremidade distal do rádio, que é a terceira localização mais frequente. Nesta localização, o tumor de células gigantes tende a ter um comportamento mais agressivo, com maior risco de recidiva e com maior risco de disseminação pulmonar, maior risco de metástase. Não se sabe bem ao certo porque isso acontece, mas uma das teorias é que a dificuldade de obtenção de margem nessa localização, devido à proximidade com os tendões extensores, seja a causa da recidiva, e a recidiva está associada à metástase pulmonar. Mas existe uma possibilidade, uma teoria de que é inerente à natureza da neoplasia por estar nessa localização, independente da margem obtida. Na avaliação radiográfica, você vai observar uma lesão lítica, é puramente lítico, não há formação óssea, geralmente, no tumor de células gigantes. A característica lítica é muito marcante de localização epifisária. Então, uma lesão lítica na epífise do esqueleto adulto. Então, os tumores epifisários são poucos. Você tem que decorar um quadro que está lá no Campbell, o livro, a referência de vocês da prova. Existe um quadro que mostra o diagnóstico diferencial dos tumores epifisários. Tá bem? No qual inclui tumor de células gigantes na epífise do indivíduo adulto, condroblastoma na epífise da criança, esqueleto imaturo, e condrosarcoma de células claras na epífise do adulto também. Então, tumores epifisários do adulto, tumor de células gigantes, condrosarcoma de células claras. Tumores epifisários da criança, condroblastoma. Então, aqui está um exemplo da imagem do tumor de células gigantes, lesão lítica, epifisária, metaepifisária, chegando bem próximo do osso subcondral, excêntrica, uma característica muito marcante, a excentricidade no tumor de células gigantes, mas claro que com o crescimento da lesão, essa característica vai se perdendo, a lesão vai deixando de ser excêntrica e vai comprometendo toda a largura do osso. Então, lesão lítica, metaepifisária, excêntrica, na extremidade distal do fêmur, chegando bem próximo ao osso subcondral, com ruptura da cortical anterior e aumento do espaço femoropatelar observado na incidência em perfil. Então, essa é uma imagem característica do tumor de célula gigante na sua localização mais frequente. Novamente,
A característica de excentricidade nesse caso está menos evidente, mas com certeza essa lesão começou de forma excêntrica e com seu crescimento essa característica foi se perdendo. Outro caso, tumor de células gigantes, destruição da cortical anterior do fêmur, novamente. A imagem na tomografia, mais uma vez, não há produção óssea, a lesão é completamente lítica, como a gente está vendo mais uma vez nesse exemplo. A ressonância magnética ela é muito útil para determinar a verdadeira extensão da neoplasia intra e extraóssea. Então a gente consegue ver aqui muito bem onde começa e onde termina a lesão. Um ponto frequentemente observado na ressonância magnética em cerca de 30% dos pacientes portadores de tumor de células gigantes é a associação com cisto ósseo aneurismático secundário. São áreas de cisto ósseo aneurismática no interior de um tumor de células gigantes. No seu interior há uma área de cisto ósseo aneurismático. Entretanto, essa neoplasia é um tumor de células gigantes. Predominantemente é um tumor de células gigantes com uma degeneração aneurismática secundária no seu interior, que pode ser visto na ressonância. Essas áreas de nível líquido, hipossinal e hipersinal no seu interior. Áreas de cisto ósseo aneurismático frequente no tumor de células gigantes, que pode ocorrer em até 30% dos pacientes portadores de TCG, que é o tumor de células gigantes. Mais uma vez, exemplificando a associação com cisto ósseo aneurismático secundário no interior, visto na ressonância magnética. O TCG, ele é estadiado de acordo com Hennequin. Volta lá na aula de estadiamento, se você precisar revisar o estadiamento dos tumores ósseos benignos. E aqui a gente vai apresentar a classificação de Campanati do tumor de células gigantes, que é muito semelhante ao estadiamento de Hennequin dos tumores benignos, que também vai de 1 a 3. O tumor de células gigantes Campanati 1 é aquele intraósseo com esclerose ao redor. É o chamado tumor de células gigantes latente. Isso é extremamente raro, é um tumor intraósseo com esclerose. Geralmente, o tumor de células gigantes não tem esclerose ao redor. É muito difícil a gente identificar esse tumor de células gigantes ou esse estágio de tumor de células gigantes. O tumor de células gigantes ativo, esse é muito mais frequente, Campanati 2. Campanati 2, tumor de células gigantes ativo, no qual há o afilamento da cortical óssea. Isso caracteriza o estágio 2 de Campanati, o tumor de células gigantes tipo 2 de Campanati. E o Campanati 3 é aquele tumor de células gigantes agressivo, no qual a destruição óssea não precisa ser tão intensa quanto nessa radiografia, que a extremidade proximal do húmero está completamente destruída. Basta ter ruptura da cortical para classificá-lo como Campanati 3 agressivo. Então, a ruptura da cortical determina que o tumor de células gigantes é Campanati 3 agressivo. O tratamento do tumor de células gigantes, ele varia. A classificação de Campanati é muito boa para guiar o tratamento do tumor de células gigantes. A maioria dos tumores de células gigantes deve ser tratado com curetagem e cimentação. Exceções. Tumor de células gigantes Campanati 1 pode, não é que deve ser tratado, pode ser tratado com curetagem e enxertia. Alguns autores preconizam o tratamento do tumor de células gigantes Campanati 1 com curetagem e preenchimento com enxertia. A maioria indica a curetagem e a cimentação. Campanati 2 não há muita dúvida. A curetagem e a cimentação é um método excelente de tratamento para esse tipo de tumor de células gigantes. E para o Campanati 3, a ressecção ampla é geralmente o mais indicado. Quando há ruptura da cortical, geralmente se indica a ressecção ampla e a reconstrução de acordo com a localização. A amputação é restrita para casos extremos de tumores muito volumosos, com comprometimento do feixe vasculonervoso, com qualquer possibilidade de reconstrução, e cada vez menos se indica devido ao advento do denosumab, um anticorpo monoclonal que inibe a osteoclastiogênese, que vem sendo cada vez mais empregada no tratamento do tumor de células gigantes. Para esses casos que no passado iriam ser amputados, hoje a gente tem essa opção terapêutica muito eficaz. E a curetagem e cimentação também pode ser empregada ainda em tumores Campanati 3, desde que a ruptura da cortical seja muito pequena, não seja tão grande. Então, é uma exceção. Campanati 3 geralmente é tratado com ressecção, mas há espaço para curetagem e cimentação
para a gente evitar uma ressecção ampla num jovem que vai ficar curado, uma reconstrução com endoprótese que pode trazer complicações subsequentes, uma grande necessidade de revisão ao longo da vida. Então, ainda há espaço, se a ruptura da cortical for pequena, no tratamento do tumor de células gigantes Campanati 3. Então, aqui o exemplo, curetagem e cimentação, tumor de células gigantes, a gente abre uma ampla janela na cortical, a janela não pode ser limitada, não pode ser restrita, porque a gente tem que curetar bastante e não pode deixar a lesão residual. Então, a primeira etapa, uma via de acesso direta até a lesão. Chegando à lesão, a gente faz uma abertura ampla da janela óssea, cureta exaustivamente a lesão. Quando a gente acha que curetou tudo, cureta ainda mais, com curetas sucessivamente, progressivamente mais finas. A curetagem da lesão. É muito importante o uso de método adjuvante para diminuir o risco de recidiva do tumor de células gigantes. Os métodos adjuvantes que podem ser utilizados são álcool, fenol, nitrogênio líquido, eletrocautério, argônio. Existem inúmeros métodos adjuvantes. O importante é que a gente utilize 3. E até o próprio cimento tem efeito adjuvante térmico, efeito térmico, que atua como adjuvante eliminando possíveis células residuais. O importante é que a gente utilize 3, eu vou mostrar qual é a preferência aqui da maioria dos serviços do Rio de Janeiro. Então, a curetagem extensa, eletrocautério, queimar as bordas da lesão ou bisturi de argônio, quando há disponibilidade, e ampliação das margens com uma broca de cabeça redonda, igual do dentista, um burr, que a gente amplia as margens com aquela cabeça redonda no interior do defeito cavitário, aumentando sim a margem, o que a gente chama de uma curetagem estendida. Esse é o efeito da broca. Aí sim, agora esse defeito deve ser preenchido, a cimentação, como de costume, que também vai ter um efeito térmico. E o controle radiográfico. Vejam que tumor de células gigantes deve ser preenchido com cimento, não deve ser utilizado enxerto para preenchimento do tumor de células gigantes. Então veja que o tumor de células gigantes deve ser preenchido com cimento, não deve se utilizar enxerto. Um princípio em oncologia ortopédica é que lesões mais agressivas, com maior risco de recidiva, é melhor o preenchimento com cimento, que nos facilita a detecção da recidiva e atua como um adjuvante devido ao seu efeito térmico local. Por outro lado, claro que enxerto tem vantagem, como método biológico definitivo, vai incorporar ao osso hospedeiro, mas a recidiva pode ser maior e a dificuldade de detecção de recidiva também. Então, tumor de células gigantes preenchido com cimento, é isso que você vai responder lá na prova. E o cimento, traz uma muito boa interface de comparação na ressonância magnética. O cimento, na ressonância magnética, ele é identificado através desse hipossinal, então cria uma interface muito fácil para a detecção da recidiva. Lembra que eu falei que facilita a detecção da recidiva, o preenchimento com cimento? É por isso, cria uma interface muito boa. O cimento é hipointenso, tanto em T1 quanto em T2, na imagem da ressonância magnética, e a recidiva fica brilhando muito. Então, mais um benefício, a detecção da recidiva do preenchimento com cimento, por esse motivo. Mencionei também que a ressecção ampla pode ser indicada para alguns casos de tumor de célula gigante Campanati 3, destruição da cortical, superfície articular, tumores mais volumosos, como neste caso. A gente indicou a ressecção ampla por ser um tumor de célula gigante Campanati 3. Ressecção ampla da extremidade distal da tíbia. Aqui a imagem da tomografia comprovando ser um tumor de célula gigante Campanati 3. Aqui no corte axial fica evidente a ruptura da cortical anterior da tíbia, a extensão para partes moles da neoplasia e o tratamento baseado na ressecção ampla, aqui a peça cirúrgica, e a reconstrução com o uso de fixador externo e a osteogênese por distração, levando ao término a artrodese do tornozelo e já completamente reconstruído o defeito. A ressecção ampla do tumor de células gigantes também pode ser indicada para
tumores de células gigantes localizados em segmentos ósseos ditos dispensáveis, no qual a ressecção não vai trazer déficit funcional. Então, a extremidade proximal da fíbula, a gente não vai usar a curetagem, a gente vai ressecar. E na extremidade distal do rádio, uma forma de reconstrução muito eficaz e útil é a reconstrução com autoenxerto fibular. Então, a ressecção do tumor de células gigantes do rádio, que é o produto da ressecção, a gente utiliza a fíbula do próprio paciente para reconstruir. Observem que parece muito, né? A reconstrução da fíbula parece o próprio rádio. Esse transplante da fíbula para o rádio fica muito semelhante ao original. Como a fíbula é dispensável funcionalmente, não vai trazer nenhuma repercussão à ressecção do segmento proximal da fíbula, a gente utiliza para transplantar e reconstruir esse defeito causado devido à ressecção desse tumor de células gigantes. Para finalizar, o que tem sido levantado uma série de evidências científicas mais recentemente, que é o emprego do denosumab no tumor de células gigantes. Ele começou assim, o efeito, o mecanismo de ação dele é inibir o osteoclasto. Inibir o osteoclasto, a lesão se ossifica. Começou a ser usado para quando não tinha mais o que fazer para o tumor de células gigantes. O tumor era inoperável. Viu-se o benefício dessa medicação inibidora da osteoclastogênese. E começou-se até a tentar utilizar para casos que seriam submetidos à ressecção para ossificar a lesão e diminuir o grau e facilitar uma cirurgia mais preservadora, mas isso não é consenso. Há serviços que indicam até de forma adjuvante o uso de denosumab para o tumor de células gigantes por 6 meses antes de operar, mas isso não é consenso. Mas para tumores de células gigantes inoperáveis está muito bem estabelecido. Exemplo no esqueleto axial, tumor de células gigantes no esqueleto axial, no sacro, onde a morbidade cirúrgica será significativa, indica-se o uso do denosumab, podendo até evitar a cirurgia devido à ossificação do tumor. Esse exemplo, lesão volumosa, lítica, grande, no ramo isquiático, a morbidade cirúrgica seria elevada, aqui está a lesão, que foi progressivamente formando cortical ao seu redor, ossificando. Um exemplo, paciente nosso, aqui da universidade, lesão corpo vertebral, com o uso do denosumab, a lesão quase que completamente ossificada. Então, exemplos de respostas satisfatórias com o uso do denosumab aplicado 120 mg por via subcutânea mensalmente no primeiro ano e bimestralmente a partir do segundo ano. Apesar do tumor de células gigantes ser considerado um tumor benigno, na verdade, pela Organização Mundial de Saúde, é um tumor de grau intermediário, no qual ocorre o risco de metástase pulmonar numa baixa frequência, mas existe. E são fatores de risco para metástase pulmonar no tumor de células gigantes. O tumor campanate 3 e ter recidiva no local do tumor primário são os principais fatores de risco para que isso recidive. E a extremidade distal do rádio é questionável se é mais agressivo. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o tumor de células gigantes. Espero muito tê-los ajudado nessa preparação. Um abraço e sucesso!